Meu nome é Mônica Viana, tenho 35 anos, sou natural de Salvador, Bahia e hoje moro em Nova York. Eu morava em Salvador, tinha uma vida super regular, normal, como de todas as pessoas da minha idade, e vim para cá como turista, como qualquer outro turista. Porém, logo no segundo mês da minha estadia aqui, conheci o pai da minha filha, me apaixonei e achava que seria o homem da minha vida. Fiquei realmente encantada com um homem maravilhoso que abria a porta do carro e trazia flores. E com poucos dias ele me pediu em casamento, ligou para os meus pais e, claro, eu estava completamente apaixonada e eu aceitei a casar-me com ele. Nós fomos morar juntos, compramos todos os utensílios de casa, tudo que é necessário para um casal sobreviver no início de um relacionamento a dois. E nessa sequência, 2 meses depois, eu fiquei grávida. Não foi uma gravidez esperada, aconteceu, porém para mim foi uma surpresa positiva, porque eu já tinha 33 anos. No primeiro dia foi informado a minha mãe, ao meu pai, eles ficaram em choque, porém eles aceitaram que eles seriam avós. O pai da criança, quando soube, no primeiro momento ele reagiu como se estivesse satisfeito. Eu estava muito feliz, radiante, e ele parecia que estava como eu. Porém, poucos dias depois, tudo mudou. Um relacionamento de sonhos, de esperança, de amor, se tornou um pesadelo. Após 5 dias que eu descobri a minha gravidez, que estava em estágio bem inicial e com risco, eu fui encaminhada para que eu pudesse ir à emergência para fazer outro ultrassom alguns dias após. E um dia antes dessa consulta, ele me agrediu fisicamente, verbalmente, e foi quando tudo começou. Ele me bateu no rosto, me jogou do outro lado da cozinha. Ele, não satisfeito, ele pegou meu telefone e jogou no vaso sanitário para que eu não pudesse me comunicar com ninguém. Então, a partir desse momento eu fiquei isolada dentro de casa por 2 dias e aproximadamente 2 meses sem contato telefônico com a minha família e com os meus amigos. Na verdade, eu acredito que por influência da mãe dele e pela própria característica abusadora que ele já tinha. Porém, como eu me relacionei com ele em pouco tempo, não dava para conhecer. Então, infelizmente, existem muitos casos que são vitoriosos, mas infelizmente o meu não deu certo. Ele era abusador, ele batia na ex-mulher, ele já quebrou os dentes da outra ex dele e eu não sabia de nada disso. Eu soube quando ele começou as ameaças e aí ele utilizava isso contra mim. Eu vou quebrar sua cara, eu vou te matar, e ele fazia muitas ameaças. A reação da mãe dele quando soube que eu estava grávida foi realmente inacreditável. Ela simplesmente começou a gritar, me culpar, e eu fiquei muito chorosa. Ela morava no primeiro andar e eu me retirei, desci para o basement da casa porque eu não estava suportando tanto abuso daquela pessoa, da mãe dele. E eles continuaram a discutir e ela me culpava o tempo todo pela gravidez. Eu não sei entender o motivo, porque não tinha motivos, eu não conhecia ela, nunca vi essa pessoa na minha vida antes. O pai da minha filha, ele é brasileiro, ele tem 37 anos, ele hoje é cidadão americano e eu acredito que a mãe dele imaginava que eu pudesse me aproveitar de qualquer situação por ele ser americano.
Não tem explicação. Após os primeiros dias que ele me agrediu, eu não fui ao comparecimento da consulta que eu tinha no dia seguinte. Eles me ligaram, porém já não obtiveram mais contato comigo porque só caía na caixa postal. Eu só fui para o médico depois de 10 dias que ele me agrediu pela primeira vez, dia 10 de maio de 2015. Foi quando eu cheguei no local com ele e ele continuou as ameaças. Se eu abrisse a boca, ele ia me matar. Eu ia matar minha filha. Primeiro ele começou com as ameaças, que eu não podia abrir minha boca. Se eu abrisse minha boca, ele ia me matar. Que eu era imigrante de merda, que ele ia me jogar no buraco, que ninguém ia saber porque eu era imigrante. E ele tinha técnicas porque ele já serviu as Forças Armadas no Brasil. Ele me batia muito na cabeça porque ele dizia que sabia como me agredir e não deixar marcas. E eu jamais poderia dizer para a polícia que ele tinha me agredido porque ele não me deixaria marcas. E com relação ao hospital, antes de entrar para qualquer consulta, nas vezes que ele me levou, ele sempre me ameaçava que eu tinha que ficar calada, que senão ele ia me matar. Eu entrava travada, com medo, só fazia chorar. Eu sofri abuso emocional, psicológico, físico e sexual. Ele me forçava a fazer sexo com ele. Sem o meu consentimento. Era horrível. Era horrível. No início da minha gravidez, eu pedi muito para voltar para o Brasil. Ele escondeu meu passaporte. E ele disse que só me devolveria se eu abortasse. Essa era a condição. Eu estava muito reprimida. E eu estava vivendo submetida ao meu próprio medo. Então eu não consegui reagir. E acabei ficando nos Estados Unidos. Eu tinha muito medo e não conseguia reagir. É um assunto muito delicado para você falar com as pessoas que você é vítima de violência. Então eu me calei para proteger minha filha, que estava para mim em primeiro plano. A minha gravidez foi muito ruim, eu não conseguia dormir. Quando chegava visitas na casa, independente de quem fosse, eu tinha que fazer cara de paisagem, como se estivesse tudo bem. E não estava tudo bem. Foi muito horrível. Ele já arranhou minha barriga, ele jogava minha perna em cima da minha barriga para me matar. Ele me jogou no chão, na área de concreto, atrás da casa, que eu feri meu joelho. Ele me queimou no torrador de pão, meu braço. Ele machucou, ele apertou meu rosto, que ficou inchado. Ele bateu no meu peito, ele me jogava no chão várias vezes. Era horrível, era horrível. Meses antes de eu dar à luz à minha filha, eu comecei a trabalhar esforços para trazer minha mãe para me ajudar. E eu queria muito desabafar com alguém a realidade dos fatos. Então, eu disse que a minha mãe viria, ele foi completamente contra. A minha mãe está vindo para nos ajudar e ele não me ajudou em nada. Eu arrecadei fundos com meus irmãos, nós nos unimos e conseguimos tirar o passaporte, o visto, as passagens. A minha mãe veio para ficar aqui 3 meses para me ajudar e acabou se deparando com um pesadelo. Eu agradecia muito a Deus todos os dias para me dar forças para seguir e permitir que eu pudesse sobreviver e permitir que a minha filha viesse ao mundo. A minha filha nasceu. E para mim, eu nasci junto com ela porque eu tinha conseguido sobreviver a tanto abuso. Eu nasci como mãe, eu nasci como pessoa. A minha filha nasceu no dia 17 de janeiro de 2016. A partir daí,
foi tudo muito horrível também. Quando a minha filha chorava à noite, ele falava que nós duas éramos umas desgraças. E ele falava, tá vendo aí o que você fez? Tá vendo aí? Porque a minha filha chorava à noite. Ele rejeitava a gente. Nos primeiros dias da minha filha, foi dedicação 100% a ela. A minha mãe me ajudava, sim. Nós conseguimos dar o banho dela pela primeira vez com 16 dias de nascida, porque aqui só podemos dar o banho depois que o cordão umbilical ele cai. Ele nunca trocou fralda, ele nunca nunca deu banho, nunca trocou uma roupa, nunca deu mamadeira. Então, ele nunca tinha ido no médico com a filha dele. Então, assim, ele nunca tinha feito nada pela minha filha. Nada, absolutamente nada. Quando completou 1 mês e 6 dias de nascida, o pai da minha filha voltou do Brasil no dia 23 de fevereiro de 2016. E foi quando a mãe dele me agrediu, ele me agrediu e eu chamei a polícia. Nesse dia, quando a polícia veio, ao invés deles me escutarem, eles falaram diretamente com os donos da casa. E eles mudaram a história real e eles se saíram como vítimas e eu fui presa. Por isso a minha filha não teve mais amamentação, porque eu fui retirada da casa. Eu fiquei presa por 20 horas, com as minhas mãos presas, meus braços e as minhas pernas, por 20 horas. Logo em seguida eles me levaram, não sei para onde, eu não me recordo, era um pesadelo, mas eu acho que por eu ser réu primário e por não ter nenhuma evidência das acusações dele, eu fui liberada após passar pelo juiz para seguir o processo, sem fiança, sem nada. E quando eu saí, não tinha ninguém lá fora por mim. Tive que pedir esmola, pedir para fazer uma ligação. Foi horrível. A minha filha, ela ficou na casa com a minha mãe. E a minha filha perdeu toda a fase de amamentação dela, porque eu não pude mais ir para casa. Eu recebi uma ordem na primeira audiência, que foi no dia 29 de fevereiro de 2016, que eu podia ir amamentar a minha filha uma vez por dia. Porém, a corte, sabendo que eu não podia encostar na casa por motivos de afastamento da ordem criminal, eles não me deram nenhum papel escrito que eu poderia ir na casa amamentar. Então, o pai da criança e a avó paterna da criança, eles me ameaçaram que se eu fosse na casa deles, eles iriam chamar a polícia e eu iria ser presa novamente. Então, eu não tinha onde morar, fiquei pulando de casa em casa, eu não tinha o que comer, eu não tinha roupa, eu não tinha nada. E, além de tudo, eu ainda tinha minha mãe para me preocupar, porque a minha mãe ficou na casa até 10 dias depois. Porém, a minha mãe ligou para uma amiga minha que mora no Texas e pediu a ela, pelo amor de Deus, me tira daqui, porque eu estou sendo também abusada. Então, eu tinha que lutar por mim, pela minha filha e pela minha mãe, porque era horrível. A minha mãe saiu de lá, direto para o hospital. Ela não suportou tanta pressão. E eu me recordo bem que eu não sabia fazer nada, eu não tinha dinheiro para nada. Até que quando eu reencontrei uma amiga, ela é uma pessoa que eu sou muito grata, vou ser grata pro resto da minha vida. Ela me disponibilizou a casa dela, onde eu fiquei 3 meses, sem pagar nada, sem pagar comida, sem pagar a moradia. E enquanto isso, ela me ajudou, colocou o meu nome num site de
Facebook que uma amiga precisava de ajuda e alguém soubesse um trabalho. Então eu fui trabalhar num salão de beleza que eu não sabia fazer nada. Mas eu sou muito grata também à dona do salão, que me deu a oportunidade de trabalhar. E eu fui sem nem saber fazer unha, nunca fiz unha na minha vida. E eu consegui. Eu tinha um business desde quando eu tinha 18 anos no Brasil, na minha cidade de Salvador. E eu tive que fechar porque eu acabei ficando aqui para lutar pela minha filha. E eu também sou advogada, eu passei na OAB, eu tenho a licença. Muitas pessoas tentam e não conseguiram, mas eu tenho a licença. E o meu sonho era advogar. De repente, eu consegui esse trabalho no salão, então eu comecei pelo salão, gradativamente eu fui sendo indicada para fazer limpezas de casas, de escritórios. Além disso, eu comecei a trabalhar logo em seguida num escritório que vendia produtos para crianças. Eu fazia de tudo que fosse lícito para levantar dinheiro, para sobreviver, para tentar alugar um apartamento, para que eu pudesse morar com a minha mãe e minha filha com dignidade e que eu pudesse seguir. Pelo fato de não estar com a minha filha e ter sido retirada dela com 1 mês de nascida, eu lutava para ter o espaço para quando eu fosse para a corte eu dizer: eu tenho espaço, eu tenho onde criar minha filha. Então eu lutava para ter trabalho, para me manter, para buscar ajuda, que eu buscava ajuda todos os dias. Eu fui no consulado brasileiro, eles não fizeram quase nada, além de apenas me dar conselhos legais. Eles não puderam me ajudar além disso. Eu busquei várias organizações que ajudam vítimas de violência doméstica, porém eu saí da casa que eu morava como culpada. Então eles não podiam ajudar culpados, eles só podiam ajudar vítimas. Até que então eu conheci uma organização que fica dentro da corte criminal e ela se sensibilizou muito com a minha história. E ela, a partir de então, começou a fazer a minha vida diferente. Nós conseguimos revirar um pouco da história criminal e eu passei a ser vítima. Então, eu sou vítima de violência doméstica documentadamente. Eu passava momentos de muita aflição, eu não conseguia pensar em nada além da minha filha, sendo criada, crescendo sem a mãe. Minha filha perdeu tudo, perdeu a amamentação, perdeu o direito dela de ter a mãe dela, para que pudesse ajudar até mesmo na personalidade da criança, porque até os 3 anos de idade, uma criança necessita da mãe, necessita do pai, mas também, prioritariamente, necessita da mãe. Eu fui retirada da minha filha, mas o maior prejuízo é para a criança, que precisa ser sempre colocada em primeiro lugar. Eu me vi numa situação crítica que eu percebi que tudo começou através das injustiças. Então, eu fui concedida um advogado público que virou para mim e falou: volta para o Brasil. Então, eu falei para mim mesmo: eu não posso ficar com um advogado desse que me manda embora para o Brasil e largar minha filha. Eu preciso lutar para trabalhar e conseguir recursos para pagar um advogado particular, na possibilidade de que esse advogado particular fosse realmente me defender e recuperar a guarda da minha filha. Porém, eu contratei advogados e eles não fizeram nada, eles só apenas obtiveram vantagem da minha, por eu ser leiga, por eu estar num outro país, por eu não ser uma pessoa que fala fluente o inglês, e obtiveram vantagens de mim e não fizeram nada até hoje. Porém,
Hoje eu pedi muito a Deus para que pudesse me dar muita sabedoria e me direcionar para uma advogada que pudesse realmente perceber a profundidade da minha situação. E eu consegui encontrar essa pessoa para que ela possa seguir o processo. Tem vezes que eu trabalho 19 horas no dia, 20 horas no dia, tudo porque o meu objetivo é a minha filha. Eu só penso na minha filha. Cheguei nesse momento com a certeza de que eu não posso mais lutar sozinha. Tanto é que eu resolvi expor a minha história, porque eu sei que muitas pessoas já foram vítimas de violência doméstica, muitas pessoas já tiveram seus filhos retirados, e tem muitas pessoas que são mães como eu sou mãe. Então hoje eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda financeira para que eu possa lutar pela minha filha, pagar os gastos dos advogados, pagar as despesas inerentes ao processo, as custas. Eu preciso de ajuda. Minha filha hoje tem 1 ano e quase 10 meses. Desse período eu fiquei mais de 1 ano e 1 mês sem ver, sem notícias, sem nada. Agora, nesse exato momento, eu tenho mais de 40 dias sem visita. A minha advogada está tentando, mas ninguém responde. A gente está lutando. Eu sobrevivo porque a minha filha depende de mim, porque eu tenho muita fé em Deus, eu tenho muita fé. Eu me sinto abraçada pelas pessoas que me ajudam. Eu sou muito grata à minha mãe por não ter me abandonado aqui sozinha. Ela largou a vida dela por 1 ano e meio para ficar aqui do meu lado. Eu não sei porque é desumano você ser retirado de um filho com 1 mês. Eu não sei como é que eu vivo. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Meu vocabulário não tem nada negativo. Eu tenho esperança que isso é questão de tempo, mas isso dói muito. Eu sei que sozinha eu não vou conseguir, mas com a ajuda de cada um de vocês, eu vou conseguir a minha filha nos meus braços. Eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Eu não tenho acesso à minha filha. Eu não sei dela. Eu não sei se ela tá bem, se ela caiu, se ela tá feliz. A única coisa que eu sei é que ela é uma pessoa que vem sendo abusada emocionalmente. E eu não sei por que pessoas fazem isso com o próprio filho. E o pai não tem tempo para a criança. Ele só fica trabalhando o dia inteiro. A minha filha fica na casa da ex-mulher dele. Na casa de estranhos. Não justifica. E todas essas pessoas apoiam ele. O que é mais triste. A ex-mulher dele é mãe de uma filha dele. E apoia essa situação. É triste. Eu não sei o que é pior. Se é ele, se é a mãe dele, se é a ex dele. Eu não sei. Segundo os especialistas, a criança que é retirada da mãe ou do pai, ela por si só, ela já sofre de abuso emocional. Então, é uma criança que precisamos cessar o mais rápido possível essa situação para que não prejudique mais ainda, em médio e longo prazo, a cabecinha dela. Na época que eu tive acesso à minha filha, ela
veio no dia 7 de setembro de 2016 da casa do pai dela, com um traumatismo na parte da frente da cabeça, um arranhão no rosto dela, um corte no dedinho dela. Ela veio com várias picadas de muriçoca, com lodo atrás da orelha. Ela veio com as partes dela que não estavam higienizadas. Então, assim, a cinturinha dela com fraldinha apertada, com a roupinha apertada. Então, a gente não tem como saber como são os cuidados que ela tem na outra família. A única coisa que eu posso dizer é que é desumano o que estão fazendo com ela, porque ela tem que ser prioridade sempre, ela é criança. Ela não sabe nem que a mãe dela existe. Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. A minha filha fez 1 ano de idade no dia 17 de janeiro de 2017. Eu tinha acesso a ela. Eu já tinha 4 meses sem ver. 4 meses. Então, nós fizemos uma festa surpresa para comemorar o aniversário dela, sem ela. Oi, filha. Boa noite, princesa da mamãe. Que saudade, princesa. Hoje é seu dia, princesa da mamãe. Seriam muitas coisas que eu poderia estar dizendo para você nesse dia, mas a mais importante é que a mamãe nunca te esqueceu. Nós fizemos uma festa e, além disso, tem a minha mensagem especial para ela. E tem a mensagem de vários amigos da mamãe para ela nesse dia. Mesmo que ela não entenda, porque um dia ela vai saber o quanto eu a amo e o quanto eu luto por ela. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Eu parei a minha vida inteira para lutar por ela. A primeira acusação, desde quando começou o processo, no dia 23 de fevereiro de 2016, é que eu tenho problemas mentais. Então, o pai da criança, ele acusou que eu tenho problemas mentais. Esse foi o principal, a principal acusação. Depois disso, ele já acusou, ele já me acusou de várias outras coisas, que eu cortei o dedo da criança, que eu posso contaminar a comida da criança. Ele disse que eu forcei a ver a criança na clínica, enquanto realmente eu não tinha feito nada disso. E consequência dessa inconsequência dele, eu fui presa novamente. Então, eu fui presa pela segunda vez, fiquei detida por 15 horas por conta de outra inconsequência do pai da criança para tentar me prejudicar. Neste momento, eu tenho ordem de visita, porém, não foi ainda oficializada as visitas. Tem mais de 1 mês que nós tivemos a audiência. Até hoje, a corte, que diz que prioriza os direitos da criança, não sanaram o problema, porque a minha advogada, ela deixou muito claro na audiência que, se fosse para eu ser submetida a uma visitação num consultório clínico com psicólogo, que o pai teria que pagar por essas visitas. Porém, a minha advogada falou: não, a minha cliente, ela é uma vítima. Então, eu vou conseguir uma organização, uma igreja, algum outro lugar para que a minha cliente possa visitar a filha dela sem pagamentos.
porque a minha cliente estava pagando um valor que o pai deveria pagar. Então, no mesmo dia, ela passou o contato da igreja brasileira no estado de Nova York, igreja missionária, e eles me abraçaram e até hoje estamos aguardando as visitas, mas eles não responderam até hoje. Porém, só para frisar, tem mais de um mês da audiência, porém o pai da criança já havia violado há uma semana atrás, antes da audiência. Eu fui para a minha visita, que era uma visita por semana, por 1 hora, e simplesmente, quando eu bati na porta, não tinha ninguém. Sabe o que aconteceu? A minha advogada pediu para que eu fosse no local novamente para me certificar que realmente não tinha ninguém. Ela me orientou, disse: Mônica, chama a polícia, você precisa registrar que é o seu direito de visitação da sua filha esta semana. Eu registrei, a polícia veio, bateu nas portas, não havia ninguém. Quando chegamos na próxima audiência, a juíza simplesmente falou que o pai não violou a ordem, eu que violei, porque eu não sou flexível. Tudo está injusto, não tem sentido. Nem eu consigo entender por quê. Porque de tantas injustiças. Eu já passei por 3 relatórios psiquiátricos, porque eu fui buscar por mim mesmo, para que fosse realmente adicionado ao processo que eu não tenho problemas mentais, como foi mencionado pelo pai. Então, graças a Deus, eu me sinto orgulhosa e as próprias pessoas que me avaliaram se sentem orgulhosas, porque eu sou uma exceção. Tanta dor, tanto sofrimento, e eu não tive nenhum surto. Eu sou uma pessoa saudável, mentalmente saudável. Então, eu não sei o que acontece. Eu não sei por que tamanha injustiça. Eu não sei por que tirar o direito de uma criança de ter a própria mãe. Eu não sei. Eu não tenho explicações. Eu queria, do fundo do coração, você que é mãe, você que é um verdadeiro pai, que tem amor por uma criança, ou que você tenha similaridade comigo de ser mãe, de ter esse amor, que é o maior amor do mundo, ou até mesmo das pessoas que são mães adotivas, que têm o mesmo sentimento que o meu, que vocês possam me ajudar como for. Eu sinto muito pela minha filha. E eu gostaria de que vocês sentissem a minha dor junto comigo por ela. Ela precisa da gente. Eu preciso da sua ajuda. E a vocês que me conhecem, se eu não divulguei antes, não foi porque eu não quis. Eu estava imersa numa profunda situação de medos. Eu te peço perdão por não ter divulgado e te pedido ajuda antes, mas Deus sabe de todas as coisas. E hoje eu tô aqui pra te pedir do fundo do coração. Me ajudem. Ajudem a Bela, a minha filha, a sanar essa situação. É o que eu mais preciso.